Olá, Barbers! Vamos para mais um episódio do Papo de Valor e hoje muito feliz porque eu estou trazendo convidados muito especiais. Convidados esses que eu já havia falado há quase um ano atrás, mas é claro, tinha outros assuntos e outros trabalhos envolvidos. E quando foi nesse ano de 2025, um ano de concretizações, eu tive o grande prazer, um presente enorme, de recebê-los no Papo de Valor para falar um pouco da trajetória deles e um projeto que nós estamos realizando em parceria, que foi a mentoria. Mais informações no decorrer desse episódio. Então, com vocês, os donos, os sócios, os proprietários da Matheus Porfírio Barbearia. Muitas pessoas acham, e inclusive alguns profissionais me perguntam, se vocês já começaram com aquela estrutura que tem ali na avenida. E eu falo, não, a história começa de uma maneira semelhante à de muitos empreendedores. De maneira muito simples, com um sonho e todo um processo, né? Fala pessoal, eu sou o Matheus, eu tenho 28 anos, comecei no ramo da barbearia com 14 anos, mas no início não era o foco, eu trabalhava em outro serviço, como menor aprendiz. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que barbearia era minha vocação, era o que eu gostava, abandonei tudo e foquei somente na barbearia. Tô no ramo, então, desde os 14, se eu tenho 28, então há 14 anos, né? Mas que o que eu resolvi empreender tem apenas 4 anos e meio no máximo, né? Sim. O começo foi na pandemia, foi difícil, como de todo mundo. Comecei errado, como a maioria começa, pouco recurso, né? Tudo que entrava ali, eu só pagava as despesas da barbearia mesmo e tava terminando de montar, né? Sim. A gente não conseguiu começar com ela 100%. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que aquela maneira ali, se eu continuasse, eu não ia crescer. Fui buscar conhecimento de gestão, fui acompanhar os grandes, né? Ver como que fazia para poder organizar a empresa para poder crescer, porque aquilo ali não é o que eu queria para minha vida, ficar trabalhando daquela forma, começando cedo, saindo tarde. Resumindo, vendendo muito a minha hora, né? Eu queria escalar, fazer que realmente virasse uma empresa de verdade. Mas você começou no seu próprio negócio? Não. Como ajudante mesmo, do cara que cortava meu cabelo, que no caso é o Nikito, né? Até que é um dos mentorados. Legal. Eu era cliente dele, sempre falei pra ele que tinha vontade de aprender. E na época ele estava procurando alguém para ensinar também, né? Para poder contratar. E eu me dispus, falei, se você tiver na disposição de me ensinar, eu quero aprender e eu trabalho com você. Saía para trocar, buscar troco, que era mais Trocar dinheiro. né? Eu era o famoso recruta, né? Só que com o tempo eu fui para outras barbearias, fui adquirindo mais conhecimento, até que eu entrei numa grande barbearia, aprendi bastante também, vendo como que funcionava realmente a operação de uma empresa grande, né? E dali surgiu o sonho de montar a minha. Eu já estava casado com a Jennifer. E é isso, a gente meteu as caras, começou desse jeito, pequenininho mesmo. Como se diz, trocando o pneu do carro, o carro andando, né? Deu tudo certo. E de início, como eu já tinha bastante tempo de profissão, eu entendi que quando você pegava um profissional formado, ele não ficava na barbearia. Podia ser bom, podia ser o que for, que não ficava. Então já tinha isso na minha cabeça. Então desde o início eu quis formar meus profissionais. Ah, sim. Primeiro foi o João Vitor. Ele era meu cliente, formei ele. Depois eu formei o Rian. Eu já estava com a equipe com 2. Aí minha equipe já ficou sólida e como eu formei, eles trabalhavam da mesma maneira que eu, né? Isso facilitava porque até minhas manias eles pegou. Eu que formei, né? Sim. Então facilitava os meus clientes ir para eles. E como você formou eles estavam abertos ao aprendizado. Exatamente. Porque quando eu fui buscar pessoas para formar, eu não busquei porque ela já tinha uma base, alguma coisa do tipo. Eu busquei pela pessoa. Que eu via que ela estava querendo mudar de vida, estava querendo aprender uma profissão. É aquilo que ela ia fazer, entendeu? Ela estava aberta para aprender. Exatamente. Acredito que isso ajudou muito. A gente visou muito nisso, sem saber, né? Na verdade, a gente fez tudo certinho, sem saber. O Matheus já tinha um conhecimento, assim, base da gestão, mas a gente tentou fazer da melhor forma possível pra gente crescer. Não ter rotatividade, né? A gente queria Porque ninguém crescer. cresce sozinhos, Não, né, Jennifer? Não. Meu maior medo era rotatividade. Que eu vi de uma barbearia que era grande, porém não parava ninguém. Sim. E aquilo ali eu via que atrapalhava a barbearia de sair do lugar. Eu falei, não, a minha eu não quero que seja assim. E tomei essa decisão de formar os profissionais, formei
E, consequentemente, isso me ajudou a sair do operacional também, né? Porque eu formei réplicas minhas, né? Legal. Então, eu tinha total certeza que se qualquer cliente meu caísse na cadeira de qualquer profissional, ia ficar no mesmo padrão. Isso ajuda muito. Porque eu acredito que quando uma barbearia não tem um padrão de qualidade, técnico, enfim, fica muito distante a qualidade de um profissional para o outro, então acaba que aquele profissional que tem um pouquinho mais de qualidade se destaca mais, né? Então Isso é sempre verdade. procurei deixar todo mundo Alinhado. Nivelado. para não ter esse tipo de problema. Então você e Jennifer, vocês aplicaram, para quem já nos acompanha, o POP, que é o procedimento operacional padrão. Qualquer Exato. cliente que entra na barbearia de vocês, independentemente se ele é atendido por A ou por B, ele vai receber o mesmo nível de atendimento, Exatamente. ele vai ter o passo a passo de acompanhá-lo até o lavatório, lavar o cabelo, perguntar olhando nos olhos do cliente, né? Que eu acho essa prática interessante de vocês. Que é virar o cliente para eles, conversar com o cliente olho no olho e perguntar a maneira como ele gosta de realizar o corte. E ali já cria uma conexão também com o cliente. Parece tão simples, né? Mas faz não é. tanta diferença É no isso aí. atendimento. Assim, pode ser uma barbearia pequena, com 2 cadeiras, igual a gente começou, né? Uma barbearia com 2 cadeiras. A gente já começou com a recepção, que eu era da recepção. Mas, assim, a gente tentava fazer, assim, certinho. Atendimento, na hora que chega. Tinha um POP, que, assim, que a gente não sabia como que funcionava isso na época. A gente foi fazendo e viu que ali ia dar certo. Deu resultado, o que Exatamente. gerou uma excelente experiência É. do cliente ali dentro da barbearia de vocês, né? E para quem não sabe, esse casal resolveu empreender em plena pandemia. Então a Jennifer, ela fez um contato comigo porque ela estava precisando de um fornecedor para deixar ali alguns acessórios. Eles estavam fazendo orçamento de produtos para saber o que seria viável, né? Financeiramente eles trabalharem ali. E quando eu cheguei para atendê-los, eu pensei, meu loucos. Deus, que loucura. Tantos fechando e eles abrindo. Sim. E aí eu lembro que eram vocês dois ali. Os comércios todos fechados. Porta fechada, né? Vocês ali Pandemia. com sonho. Sim. Que tudo se normalizasse para vocês inaugurarem a barbearia. Conta um pouquinho dessa experiência, de como que foi abrir na pandemia, sendo que outros estavam fechando. Na pandemia foi um dos menores dos problemas, Foi. né? Na verdade, é que quando eu decidi abrir a minha barbearia mesmo, meu projeto era, não de supetão como foi, né? Meu projeto era ficar mais ou menos até março, abril ali, para poder estar abrindo a loja. Só que quando eu descobri que eu tinha interesse de abrir a loja, eu fui convidado a Se retirar. me retirar e empreender, né? Aí eu tava com um valor na conta, falei pra Jennifer, a única coisa que eu tenho é o dinheiro, né? É pra começar, né? Na Não verdade, tem um ponto, não tem uma cadeira, não tem um lavatório, não tem nada. E Vocês precisavam antecipar o sonho de vocês, então. exatamente. Isso em janeiro, né? Início de janeiro. Aí o que aconteceu? Um cliente meu, contei a história pra ele, falei, eu ia montar, peguei o dinheiro, só que quando descobriu que eu ia montar, me desligou, né? E eu não posso ficar parado, que eu tenho que montar. Aí ele falou assim, tem um amigo meu ali na antiga Goiânia, inclusive, eu sou muito grato a essa pessoa. Fiquei lá um mês e procurando ponto, comprando os materiais pra pôr na barbearia sem nem ter o ponto, né? Que A Jennifer estresse. em casa procurando ponto na OLX, Marketplace, enfim. Achou um ponto de uma pessoa que ajudou bastante a gente também, né? Que a dona Marluce, lá da Rua 6 do Planalto. Fechamos sem nem ter muito tempo para analisar, porque ali, se for olhar, era muito improvável dar certo uma barbearia escondido. Tinha tudo para dar errado. Mas Não era na avenida, né? Não era Porque na geralmente avenida. quando se começa um sonho, como você que já era profissional, geralmente já quer realizar esse sonho numa grande avenida do bairro. Uma mão só, Exatamente. né? Só tinha uma mão na via. Isso. Aí eu entrei numa frequência de começar a trabalhar às 6 da manhã e até 11 da noite. Saí de lá, ir pra obra que tava montando a barbearia. Vou chegar em casa de madrugada, só cochilar e no dia do mesmo jeito. Um mês, até que terminou a barbearia. Foi quando eu entrei que a pandemia mandou fechar as portas, né? Foi. Só que eu já tinha passado coisa muito mais difícil. Isso aí pra mim foi tranquilo. Que eu tenho dia de portas fechadas, não
Não tem vergonha de falar isso, porque tinha que trabalhar, né? Como que ia fazer? O negócio era mais o João Vitor, né? Que ele entrou junto com a gente. Ah, E como sim. ele estava começando na profissão, Eu queria que ele tivesse um retorno, porque eu pensava, nossa, que eu fiz ele sair do serviço dele para me ensinar ele, né? E se ele não tiver um retorno, ele vai desistir e eu vou ter prejudicado ele. E eu tinha essa obrigação de ajudar ele, né? Financeiramente. Obrigação entre aspas, né? Porque você fez o convite, então vocês se Foi. sentiram na responsabilidade de ajudá-lo, não Exatamente. desampará-lo nesse momento. Exatamente. Aí mandou fechar as portas, enfim. Aí o que aconteceu? Mais um empecilho. O dono da barbearia de onde eu trabalhava começou a dar voucher para os meus clientes e cortar lá. Só que, graças a Deus, nenhum dos meus clientes foram, né? Um ou outro que foi, voltou reclamando, enfim. Isso não é nem motivo de vangloriar não, mas é só para falar dos obstáculos mesmo. Depois passou essa fase aí, deu tudo certo, a gente conseguiu romper. Trabalhava muito, né? A Jennifer trabalhava na recepção. Muito. Eu cortando cabelo, a gente ia embora, ia Lavar lavar a toalha. Eu passava lá para atender vocês, às vezes à noite, a barbearia estava lotada de gente sentada esperando ainda para ser atendido. E como era bastante toalha, porque era bastante cliente, sempre foi, graças a Deus. Às vezes ficava até de madrugada, né? Lavando toalha, e tinha que acordar de madrugada para tirar do varal e estender de novo. Acredito que é a realidade de muitos aí hoje em dia também, né? E foi daí que eu falei, não pode ser assim, a gente tem que escalar isso aqui, senão a gente vai trabalhar bastante o resto da vida, né? Foi onde começou a fazer as coisas certinho, que é o que eu preguei na mentoria, né? Perfeito. É pop, padrão para tudo, é para você saber delegar, né, com essa equipe, como formar uma equipe. Formar uma equipe. Sabe o que é mais interessante que eu quero dividir com vocês? A escolha da barbearia Matheus Porfírio, a escolha de vocês enquanto sócios proprietários da barbearia, é porque o Matheus ele conseguiu realizar um feito que a maioria dos profissionais do segmento querem, que é sair do operacional e fazer a gestão do próprio negócio. Só que as pessoas falam, Liliane, eu não consigo desligar o cliente do serviço que eu presto, eu ainda não me sinto preparado para sair porque eu não tenho uma equipe redonda, eu não consigo sair em férias, quanto mais sair do operacional. Se eu não tiver na barbearia, a maioria dos profissionais que eu atendo, o maior faturamento é ainda do proprietário. Então, quando ele sai, quando ele se ausenta, tem uma queda brusca ali do faturamento. E o Matheus conseguiu fazer isso rapidamente. Em 4 anos e meio, né? 4 anos e meio, e é por esse motivo que eu queria tanto trazê-lo aqui para o Papo de Valor, para dividir essa experiência das estratégias que esse casal abordou passo a passo para chegar nesse objetivo de hoje viver da barbearia, fazendo a gestão e saindo do operacional. Se fosse para você falar em 3 grandes pontos ali para você sair do operacional e deixar tudo girando, quais são os 3 principais pontos para sair do operacional e continuar faturando? Acredito que estratégia, né? Padronização e liderança. Desde que a gente conversava, que você estava no operacional, é que eu entrava na barbearia e eu sempre achava um clima bom entre as pessoas. Sim. E aí, quando o clima é bom nos bastidores, quando eu falo bastidores, é o proprietário ali com a sua equipe. Isso contamina o ambiente. Os clientes sentiam isso, que vocês trabalhavam com prazer, com otimismo, com boa vontade, com excelência. Eu, enquanto fornecedora que passava ali, sentia. E, obviamente, a barbearia foi crescendo porque o cliente ele tinha esse sentimento também de chegar e ser acolhido, de ter uma boa conversa, porque nós sabemos que não é simplesmente um corte de cabelo, vai muito além de um corte de cabelo. Então, eu percebia que vocês conseguiam proporcionar essa experiência positiva para o cliente. E, no caso de vocês, faturando ainda mais. Né? Com certeza. Porque está em constante crescimento a barbearia. Exatamente. Quais são os próximos passos para esse desenvolvimento? Vocês pensam em abrir a 3ª unidade? Para falar a verdade, um tempo atrás a gente tinha essa vontade de Sim. abrir a 3ª unidade. Só que começou a surgir novos projetos. Acredito que não está mais no top 1 das prioridades, não, né? Primeiro terminar de desenvolver a unidade do Martins, Ok. fazer com que ela fique do tamanho da do Planalto. Quem sabe futuramente é uma 3ª unidade, né? As coisas vão acontecendo, né? Vamos ver o que Deus prepara pra gente. Se
Se vai... Eu gostei bastante dessa parte de mentoria, né? Às vezes, quem sabe, isso aí entra como uma prioridade futuramente. Para quem não estava acompanhando no Instagram, eu fiz então para esse casal o convite para vir nesse projeto e o Matheus falou: vamos fazer o seguinte, Liliane, vamos escolher 4 profissionais para a gente dar essa mentoria e aí a gente vai acompanhando os resultados. E no projeto tudo foi acontecendo, porque a gente não sentou e também não fez um esboço desse projeto, né? A gente só colocou ali alguns pontos que seriam 4 profissionais. E aí você determinou uma coisa que eu achei interessante na época. Matheus determinou, olha, tem que ser alguém que já tenha resultados, porque a grande maioria dos profissionais, infelizmente, não tem esse resultado palpável. Por quê? Porque não coloca no sistema faturamento dele, faturamento do colaborador, não coloca vendas de serviços e produtos. E aí o Matheus falou assim, ó, Liliane, precisamos de pessoas que já tenham resultados. Por quê? Porque a gente precisa mensurar após a mentoria os resultados que isso trouxe. E aí, conversando com eles, nós percebemos a necessidade de voltar um pouquinho e falar sobre atendimento a clientes e como se daria uma venda mais assertiva. Essa parte, a Liliane Barba de Valor entrou e ministrou esse workshop, falando dos diferentes perfis de clientes, falando de vendas de produtos, a diferença entre uma pomada T e uma pomada mate, efeito molhado, em que momento usar, qual cabelo usar, e isso fortaleceu um pouco mais a equipe. E, de repente, vocês fizeram algo que eu achei extraordinário e que não estava no projeto, mas que a gente foi sentindo, né, Matheus? E você sentiu isso, que era abrir as portas da barbearia e ensinar na prática como se dava esse processo. Por quê? Quando eu entro numa barbearia e falo assim, agrega serviço, fazer selagem e aumenta o seu faturamento, geralmente o profissional fala assim pra mim, você tá doida, Liliane? Selagem na barbearia? 1 hora para fazer selagem e é uma fumaceira. E não posso cobrar caro porque aí o cliente não quer me pagar. E aí o casal começaram a praticar a prestação de serviços para proporcionar uma experiência positiva e rápido. Porque hoje o tempo urge, né? O cliente quer um serviço de qualidade, mas ele quer que seja rápido. Conta para nós, Matheus, o que você ensinou aos mentorados quando vocês abriram as portas da barbearia? Aquela ideia de levar o pessoal para a barbearia foi porque a gente estava pregando que para subir ticket médio teria que agregar serviço, venda de produtos, né? Mas eu entendi que não tem como a pessoa vender se ela não sabe fazer. Exato. Tanto é que eu acho interessante essa estratégia que você faz de ensinar os profissionais a vender o produto que você vende, né? Porque se eles sabem vender, eles vão vender mais. Com certeza. Peguei isso de base. E como que eu vou ensinar eles a vender uma selagem se eles não sabem fazer a selagem? Às vezes até sabem, mas não tem a agilidade, não tem a técnica de fazer rápido, né? De forma eficiente. Foi onde eu convidei e quis passar que aquilo ali não era só uma teoria, que eu sabia fazer na prática também e quis repassar. Deu super certo, eles fizeram, saiu de lá, a gente colocou metas, né? Ó, agora vocês aprenderam? Beleza, então eu quero resultado. Vai me mandar o material que vocês estão fazendo isso, passei números para eles, né? De quanto a selagem, quanto a limpeza de pele, higienização, para ver se realmente eles tinham aprendido. Sim. E deu tudo certo, todos bateram a meta na semana, mandou foto de limpeza de pele, higienização, selagem, começou a elogiar, falou que estava subindo já o ticket médio. Então esse problema foi resolvido, né? Eles entenderam que para subir faturamento é aumentar o ticket médio, aumentando o ticket médio era com aqueles serviços e produtos que a gente repassou para eles na mentoria, né? E aí vocês acabaram ensinando o método Matheus Porfírio, o POP Matheus Porfírio, que é como agregar valor para aumentar o faturamento e causando uma boa experiência para o cliente. Achei interessante que vocês explicaram sobre alguns serviços, né? Fala aí para nós o que geralmente a barbearia Matheus Porfírio faz de serviços no cliente ali num curto espaço de tempo, que são 40 minutos aproximadamente. A gente costuma trabalhar com bastante combo lá na barbearia, né? No caso, 40 minutos, os meninos já treinados fazer corte, barba, sobrancelha, limpeza de pele, higienização, que aumenta o ticket médio aí. Em vez de fazer um corte de R$40, sai um ticket médio de R$120, já é normal na barbearia, entendeu? Aí quando eu preguei isso na mentoria, eles falaram, 40 minutos? 40 minutos não dá. Eu falei assim, dá sim, vamos lá pra barbearia que vocês vão ver como é que faz. Aí eles viram que tudo quando você tem processo, né, consegue fazer.
E eu achei interessante isso porque o Matheus, ele pegou a linha de frente, levou o modelo e ensinou na prática como que seria atender um cliente, agregando serviço, gerando uma experiência positiva e aumentando o faturamento. No decorrer da aula prática, a gente foi dando dicas também de como vender aquele serviço, né? Porque não adianta nada saber fazer e não saber oferecer. Exatamente. Tem que ter a forma correta. E literalmente vocês pegaram nas mãos e estavam ali apoiando em todas as dúvidas que eles tinham. Assim, era sábado, 11 horas da noite, meia-noite. Eu achei interessante também. Eu admiro muito isso em você. Você tem a visão estratégica e você lida muito bem com os números, né? Sim. Coisa que eu preciso aprender ainda. Eu gosto muito de relacionamento, de treinamento e desenvolvimento, mas sou uma pessoa que preciso me desenvolver muito na questão de números, de acompanhamento de números, de melhorar os números. E você tem isso fortemente, Matheus. Eu sempre gostei de números. A grande maioria não sabe, mas eu cheguei a fazer engenharia mecânica, né? Não formei. Na época, meu pai quase me matou, né? Ele falou assim, você vai parar com a engenharia para cortar cabelo? Aí eu falei, pai, quanto ganha um engenheiro? Eu lembro certinho. Na época ele falou, aqui na firma aqui, 7 mil reais. Eu falei, não, pai, isso aí eu já tiro cortando cabelo. Eu vou mexer com engenharia. Abandonei tudo, mas eu sempre gostei de números, né? Engenharia é praticamente só números. Então, eu costumo brincar com a Jennifer também, que a matemática não mente, né? Se tá lá, Exatamente. é porque é. Eu aprendo muito com ele. E através dos números, você consegue ver onde tá os furos, né? Onde tá os acertos da empresa, e é dali que você ajusta tudo, né? E é por esse motivo que é tão importante os profissionais fazerem a gestão. Porque sabe o que eu percebo? Muitos têm o aplicativo, mas usam o aplicativo somente para agendamento. E o aplicativo, ele fornece essas informações desde que você alimente. Sim. Quantos cortes, quantas barbas, quantas selagens, quantas pomadas você vendeu, quantos óleos, mas isso tem que ser alimentado diariamente. Exatamente, porque sem dados não tem como saber onde melhorar, né? É isso. Dados que eu falo assim, vendeu quantas pomadas no dia tal? Vendeu quantas pomadas na semana tal? Qual que foi a diferença, né, de uma semana para outra? Por que da diferença? Quantos clientes foi atendido? Tudo isso tem que estar no sistema, né? Sim, porque por meio desses números você tem uma nova estratégia. No decorrer da semana, da quinzena. Exatamente. E eu percebo que você faz isso constantemente ali na barbearia. Exatamente. A maioria dos sistemas hoje em dia já tem esse costume de dar um relatório assim, semanal, mensal. Se você alimenta tudo que você faz dentro da sua empresa, lá no final do mês ou no final da semana, você consegue ver certinho o que está faltando, qual que foi o seu faturamento da semana, o faturamento do mês. Então, assim, você consegue ter uma base sem ter que ficar pensando. Assim, nossa, será quantos clientes que eu atendi? Nossa, será quanto que eu tenho que passar para o colaborador essa semana? Então, se você alimenta, tem uma pessoa para fazer isso, é tranquilo. É só ir lá olhar e tá tudo certo. Sabe aquele valor investido mensalmente pelo aplicativo? Ele não é só agendamento. Então conversa com as pessoas específicas que te venderam o aplicativo, porque tem muito mais informações ali que serão bem assertivas para o seu negócio prosperar, que é o que o Matheus e a Jennifer faz, que é analisar os números que tem ali. Não trabalhem com esse aplicativo apenas para agendamento, mas sim para alimentar com informações e você fazer uma análise contábil da sua empresa e ter aí em mente quais os próximos passos. Fala para nós rapidamente, só para a gente encerrar, qual que é o faturamento que vocês atingiram nos últimos 12 meses? Quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje a barbearia, trabalhamos com 20 pessoas envolvidas ao todo, né? Recepcionistas, barbeiro. 20 pessoas. Jennifer, então hoje já matou os perfis de barbearia no total de 20 pessoas. Faturamos ano passado quase 2 milhões só com barbearia. Consegui sair do operacional desde que o meu filho nasceu, né? Então um ano e meio que eu saí do operacional. Desde então o faturamento só vem alavancando depois que eu pude começar a analisar os números. E vai alavancar. Exatamente. E isso é possível porque agora você está ali na gestão. Você não precisa se preocupar em estar na linha de frente atendendo o cliente, porque vocês já têm uma equipe agora que está redonda. Exatamente. Sim. Eu tenho que agora colocar cliente para a equipe atender, né? É isso aí. Isso vocês já fazem muito bem feito. É isso. E logo, nós vamos trazer aqui os 4 mentorados para falar sobre o aumento de faturamento. Será que teve aumento de faturamento após essa mentoria? Será que teve? Lembrando que nós precisávamos de 30 dias para fazer essa análise para entender
Será que mentoria dá certo? Vamos ver? Vamos ver?